Olá, gente bonita desse canal! Seja muito bem-vindo a esse vídeo novo começando. O vídeo de hoje eu vou estar fazendo a modelagem, corte e costura desse vestido casual curto maravilhoso e super diferente. Pois é, você que é plus size, você que veste tamanhos maiores, você que gosta também, às vezes nem é plus size, mas gosta desse tipo de roupa, desse tipo de vestido mais largo, mais básico, até porque a gente sabe que combina com tudo. Então fica de olho porque é um vídeo com um vestido maravilhoso e super diferente. Tá em casa, apesar dessa pandemia e muitas lojas fechadas e não podendo sair para comprar muita coisa, então é hora da gente aproveitar os retalhos que a gente tem em casa e montar mais uma vez um outro vestido dessa forma. Então o que vocês acham? Você que é iniciante acha tudo muito difícil, realmente no início tudo é difícil. Fazer um bolo é difícil, fazer um arroz é difícil. Quando a gente não sabe, é difícil. E fazer sem saber é praticamente impossível. Então, me deixa nos comentários, diz que você é iniciante, que você precisa aprender para você entender, que eu vou te passar o link do passo a passo para você conseguir aprender exatamente como que faz. E nesse fim de semana especial, que a alegria da ressurreição de Cristo, da morte de Jesus e da ressurreição de Cristo esteja em nossos corações. Que você saiba que Ele morreu, mas Ele ressuscitou e um dia irá voltar para nos buscar. O início do traçado da minha modelagem, então não tem mistério, viu? Se você prestar atenção, se você acompanhar os vídeos, você vai ver que são sempre os mesmos traçados no início e depois que a gente faz a modificação para o modelo que for. O que eu vou fazer agora, ó, é traçar uma linha reta, uma linha de apoio, uma linha de referência. E agora você vai marcar a altura, o comprimento do seu vestido. Você tem que ver qual o comprimento que fica melhor para você. Eu vou fazer com 90 centímetros, mas você veja porque o que é 90 centímetros para mim, às vezes fica comprido demais para você ou curto. Então, avalie. Vou marcar aqui 1/4 da largura do quadril, mais 2 centímetros, para ele ficar mais folgadinho. Então, eu vou fazer um retângulo agora com 1/4 da largura do meu quadril, mais 2 centímetros. Para você que é iniciante e não sabe, o nosso corpo se divide em 4 partes. Por quê? Metade da frente e metade das costas. Então, a metade da frente se divide em 2. Esse lado e esse lado. Então, fica 1, 2, 3, 4 partes. E quando a gente fala, coloca 1/4 da largura do quadril, quer dizer que você precisa pegar a circunferência do seu quadril, que é medida aqui, ó, na parte mais alta do seu bumbum. Você pega essa circunferência e você divide por 4. Esse valor você coloca na modelagem. Ou seja, exemplo, se o seu quadril é 100, você divide por 4, vai ser 25. Então, 25 é o valor que você vai colocar na modelagem. Entendeu? Agora que você já fez esse retângulo com 1/4 da modelagem, você vai marcar aqui agora a sua altura de cava. A sua altura de cava você pode marcar ela já um pouco maior, uns 2 centímetros maior, por conta de que esse vestido também é mais larguinho. Então, para a cava ficar um pouquinho maior, não ficar aquela cava tão apertada. Altura de cava. A altura de cava, muita gente tem muita confusão, não sabe, não entende, não consegue identificar. Gente, presta atenção, eu vou falar 2, 3 formas e vocês olhem nos stories do YouTube e me pede que eu tenha um vídeo explicando sobre a altura de cava. Uma das medidas da altura de cava e de como você obter essa altura daqui é você pegar 1/4 da largura do seu busto menos 2 centímetros, já dá uma altura de cava, tá? Outro valor, a medida do seu ombro mais 4 centímetros. Geralmente são para pessoas menores, bem pequenininhas. Mas você tem que pensar o seguinte, se você não estiver acertando na sua altura de cava, ai, pelo amor de Deus, eu não sei como que é, gente. Olha aqui, pega a sua fita métrica, passa em volta da sua cava aqui, ó, e você já vai ver quanto que tem na sua cava. Você já vai saber dali
Para a peça que você for fazer, você acrescenta ou 2 centímetros ou 3, para ficar muito folgado, para ficar muito apertado. É você que vai definir. Então, isso aqui, ó, tem milhões de fórmulas. Mas para não confundir a sua cabeça, olha aqui, ó. Como que eu não vou saber a altura de cava? Tá aqui. Agora, é claro, quando eu for colocar na modelagem, eu preciso colocar ela mais folgadinha, mais uns 2 ou 4 centímetros. É por isso que tem que ser feita uma peça piloto, que é para você também conseguir estar experimentando e ver se aquele valor, principalmente se você está fazendo uma peça pela primeira vez, você precisa saber se aquele valor de altura de cava que você colocou é bom para você, porque aí você vai começar a entender, esse valor daqui é bom para uma camisa social, mas para uma roupa mais justinha já fica muito folgada, entendeu? Não existe uma coisa certa. O sob medida é justamente para você fazer da forma que você quer, na sua medida, entenderam? Então assim, a altura de cava, você precisa saber e você precisa calcular. A minha, eu coloco 1/4 da largura do meu busto, da circunferência, eu pego 1/4 menos 2 centímetros. Esse valor já serve para mim, funciona e dá certinho. E agora nós vamos estar medindo e fazendo a altura da frente. Para você pegar a sua altura de frente, esteja de sutiã, você pega aqui, ó, da pontinha do ombro até a linha da sua cintura. Como que eu marco a minha cintura? Coloca a cintura aqui, ó, coloca a fita métrica aqui, um dedinho ou 2 acima do seu umbigo, já marcou a sua cintura. Então, a altura da frente, daqui até a cintura. A altura do busto, se você for precisar, daqui da pontinha também, do início do ombro e pescoço, até a linha do busto, estando do sutiã, que é até o bico do peito. O bico do peito nosso, ele é exatamente na linha central do nosso busto. Então, por isso que é bom você estar de sutiã, porque se não tiver, seu peito estiver aqui, sua linha de busto vai vir pra cá. Então, já me perguntaram, para pessoas que não utilizam sutiã. Tem que utilizar, porque o padrão dos manequins e das modelagens é feito com o busto aqui. Ele não é feito com o bico do peito aqui. Então você pode até usar sem sutiã suas roupas, mas a sua modelagem tem que ser feita no padrão que é feito. Por exemplo, esse manequim, que é o manequim M, praticamente o meu, 42, 44, o busto dele tá aqui. Se você tirar um sutiã e chegar perto dele, é claro que o seu peito vai ficar aqui embaixo. Então você já sabe que todos os manequins que são feitos, e esse manequim que foi da Draft industrial, eles são feitos com o busto aqui, certinho, na altura correta, estando de sutiã, tá bom? Depois nós vamos marcar a linha da altura das costas, que também é a mesma coisa. Você vai pegar aqui, ó, da ponta do final do início do ombro, final do pescoço até a sua cintura, e você vai medir a altura das suas costas. Outra medida que a gente vai usar é a altura do quadril, ó, que é da cintura até o ponto mais alto do seu quadril. Geralmente, na maioria das pessoas, fica entre 20 centímetros, 19, 21, se for um G, né? Mas a maioria é isso, porque se for um G, que é muito baixinho, também não tem como você chegar e eu vou colocar 21, 22, 23, porque a pessoa vai ficar com um quadril desproporcional. Então meça, coloca a fita na cintura, coloca no ponto mais alto do bumbum do quadril e você vai saber exatamente a altura que você tem de quadril. Medida do entre-seios, que as pessoas também perguntam, não sabe quais são. Gente, entre-seio é de um bico do peito ao outro, olha aqui. Você mede assim, simples assim. Você vai pegar a metade dessa medida e vai colocar na modelagem, tá? Outra medida, entre cavas. Você precisa saber essa medida sua aqui, ó. Isso aqui você tem que saber, porque esse valor daqui, como que você vai calcular a sua cava? Você vai marcar seu ombro, não vai? O ombro é até o ossinho que a gente tem aqui. Ó, marcou o ombro aqui. Olha pra cá, a ponta do ombro tá aqui, mas o teu entrecava tá aqui. Por quê? Porque o ombro vem e dá uma caidinha aqui, né? Ele vem um pouco mais pra frente. A nossa cava aqui, ela não fica aqui, ó. Acompanha, ela faceia aqui o ombro, ó, gente. Não, ela não faceia a parte do ombro. Então você vai medir, a sua medida de ombro é uma coisa, que é onde a sua peça vai chegar. Se você quiser, aí você vai definir qual é a largura da alça e o entrecavas é outro, porque ele vem aqui no meio, é a parte onde você faz o decote da sua peça. Então você vai pegar a metade da cava aqui, ó, de uma ponta a outra e vai medir o seu entrecavas da frente e tem o entrecavas das costas,
que vai ser maior, assim como essa medida, se a gente tirar do ombro a ombro frente, do ombro a ombro costas, vai ser diferente também, porque o ombro a ombro da frente sua vai dar um valor menor do que o ombro a ombro das costas. Então falamos aqui de como obter a altura da sua cava, você coloca nessa parte daqui. Outra coisa, nós vamos marcar aqui agora a linha da altura do busto. Eu já expliquei, você já está sabendo, é só você vir aqui, ó, e marcar, tá bom? E agora nós vamos marcar a nossa linha de altura da frente. Qual que é a sua altura de frente? Marca aqui, ó, marcado aqui. Marcou a altura da frente, que é a linha da cintura, a gente vai marcar agora a altura do nosso quadril. Olha aqui. Nossa, mas quanta linha? Verdade, mas a gente precisa ter noção do nosso corpo no papel, como que ele é. Agora nós vamos marcar aqui a nossa, na linha de cava, a gente vai marcar 1/4 da largura do busto, mais 1 centímetro. Pula a linha do busto, você vem para a linha da cintura. Na linha da cintura, você vai marcar 1/4 da largura da cintura, mais 2 centímetros. E a do quadril já está marcado, então você vai traçar da linha do quadril até a cintura e da cintura até a linha de cava. Vamos marcar o entre-seios, lembra a medida que eu falei? Ó, aqui na linha do busto. Marcado o entre-seio, a gente vai vir aqui, ó, vem aqui abaixo da linha do busto, ó, e faz uma pence de 3 centímetros. Esse valor de 3 centímetros é padrão, mas esse valor não quer dizer que você não possa fazer uma pence com uma profundidade maior. Outra, você pode colocar a pence busto aqui, ela pode vir mais abaixo, ela pode vir daqui mais acima para cá, ok? Esse local onde ela é colocada em volta, desde que ela esteja nessa circunferência, nesse raio daqui, ela vai conseguir fazer uma modelagem bacana para o seu busto. Agora, nós vamos marcar aqui o nosso degolo. Ó, marcou aqui o nosso degolo, a maioria das pessoas é entre 6,5, 7, 6, é mais ou menos isso. Então, você vai marcar, para você saber qual é o valor do seu degolo certinho, você pega a metade das costas, divide por 3. Esse valor é o valor que você vai colocar aqui, o resultado. Marca agora o seu ombro, ó, marcou o seu ombro e você vai marcar aqui, ó, o valor do seu ombro, você já pode esquadrar. Agora nós vamos abrir esse decote com 2 centímetros, ó, 2 centímetros eu vou abrir o decote e vai sobrar esse valor de alça. Vou descer 4,5, eu entrei 2 centímetros, deixei a minha alça com 7 centímetros. Então a minha alça vai vir aqui, ó. Tá vendo? Ela vai ficar aqui, ela não vai ficar aqui no valor do ombro todo. E o meu decote? O meu decote é V, não é V? Então, o que eu preciso fazer aqui? Você vai definir até que altura você quer. Esse decote, ele é mais comportado, ele não vem até aqui na parte do busto. Ele é bem acima aqui, ó. Vou subir aqui da sua linha de cava uns 2 centímetros, ó. Sobe uns 2 centímetros. E marca o seu decote V aqui, marcado. Agora nós vamos marcar a nossa cava. Ó, presta atenção, se você já marcou o ponto da parte do busto, que é a lateral sua de cava, se você já marcou aqui a sua alça, você tem que vir fazendo esse valor. Então aqui não tem como você errar, você traz a sua curva francesa, ó, exatamente aqui. Estão vendo aqui, ó, dentro desse valor. Então aqui ele já entrou o necessário, ó, parte da frente, né? E aqui, se você for uma pessoa que tenha muito busto, o que você faz? Você vai pegar o valor que você tá tendo aqui de cava, você vai dividir ele ao meio, desce 2 centímetros e faz uma pence de 2 centímetros. Você pode fazer aqui em direção ao entre-seio, ou se você tiver marcado tudo na linha de cava, também não tem problema. Fez uma pence busto. Essa pence busto é para tirar esse papo que gera dentro desse valor daqui. Então fica bem bacana também. Se você tiver que pegar esses 2 centímetros e aumentar aqui, ó, porque achou que vai ficar muito pequena a cava, você aumenta um pouquinho aqui. Ou aumenta 1 centímetro aqui e 1 centímetro aqui em cima. Porque é só para você dar mais uma fechada e um movimento nesse corpo aqui. Então, eu posso aumentar aqui, ó, no meu ombro,
1 centímetro? Posso aumentar, ó. Tá? Então, basicamente, é a pence busto, se você quiser fazer, e a pence de cava. Quando chegar no final do vestido, você entra aqui, ó, sobe 1 centímetro, vem até o final, que é para tirar esse bico que se forma nas laterais. Aqui, ó, a mesma coisa. Você pode vir aqui, ó, e tirar esse bico, tá? Você dá uma arredondada aqui, ó, para não ficar esse bico aqui no quadril. Agora, se você entendeu a parte da frente, você vai entender a parte das costas rapidinho também. Nós vamos repetir as mesmas linhas da frente. Então, vai ser a repetida linha da frente, né? Que vai ser 1/4 da largura do quadril mais 2 centímetros. Repetindo a linha de cava, também 1/4 da largura do quadril mais 2 centímetros. A linha de busto, não precisa repetir. Linha da altura das costas. Você repete a linha da altura das costas e você só vai igualar e fazer a modelagem igual se você for fazer, se a sua diferença entre frente e costas for de 3 ou até 4 centímetros. Se a diferença for muito grande, você faz a modelagem separada e depois você acerta ou na finalização ou aqui na cintura, como eu acerto com a pence busto. Ó, linha do quadril você também repete. E a linha da finalização, que é o comprimento do vestido, você também repete. Agora que você traçou, você vai vir aqui para fechar o seu retângulo. Ó. Nós vamos marcar na linha de cava 1/4 da largura do nosso busto mais 1 centímetro, né? Na cintura, 1/4 da largura da cintura mais 2 centímetros. E no quadril já tá marcado. Vem traçando aqui do quadril à cintura, ó. E da cintura até a linha de cava. Aqui no final, a gente também vai subir e entrar 1 centímetro, ó, até o final, para não ficar aquele papo. Aqui no quadril, a gente também tira esse bico, né, para ele não ficar nas laterais. E aqui em cima, nós vamos entrar o degolo com o valor que nós entramos, né, vamos marcar o nosso ombro, ó, marcado, ok? E aqui, nós vamos descer nas costas 3 centímetros. Marquei aqui, cada o nosso degolo, ok? Agora, eu vou entrar 2 centímetros por conta do decote. Entrou 2 centímetros, eu subo 2 centímetros na alça do ombro, ó. E aí, eu vou reduzir. Lembra que eu deixei a minha alça com 7 centímetros? Então, ó. Vou marcar aqui o entrecavas ou o costado das costas, à medida que você souber e tiver. Aqui ficou a minha alça, eu vou descer 2 centímetros, ó, e fiz aqui a minha alça. Então, o decote foi 3 centímetros que eu desci, aqui foi o valor do degolo, e eu entrei mais 2 centímetros, abri, que é para o decote daqui da parte de cima do pescoço não ficar tão junto, né, ó. Aí agora eu traço aqui a parte do decote e eu subo 2 centímetros e desço 2 centímetros no ombro. Por que isso? Para dar um caimento melhor, mas tem gente que não gosta, não é obrigatório, tem gente que não faz também, tá bom? Então vamos lá. Agora a gente vai marcar a parte das costas. O que eu vou fazer? Ó, eu não preciso entrar tanto como eu entrei na frente, eu entro um pouquinho menos, né? Olha aqui, que é para deixar a parte das costas, ó. Olha aqui, mais fechadinha, tá vendo a diferença? Das costas pra frente? Então, eu deixo ela mais fechadinha. Nas costas também não tem pence, ó. Não vai ter pence na parte das costas. Você pode deixar ele mais soltinho se você quiser, como você pode deixar exatamente dessa forma, tá bom? E agora eu vou recortar e acertar essa questão das 2 pences, porque essas 2 pences, pelo menos, elas são necessárias por conta do papo que gera. Tem a parte das costas e cortei das costas e cortei a parte da frente. Vamos lá. Como esse vestido não é aquele que é inteiriço, que tem a manga japonesa, é interessante a gente fazer a pence busto, porque ele vem daqui da cava e logo depois ele fica aqui, então ele fica todo certinho. Se não tivesse, seria interessante não fazer como nós não fizemos em outro vestido. A gente vai camuflar essa pence de cava. Primeira coisa que eu fiz, cortei ela, vou fechar ela aqui, ó.
fechei a pence de cava, ela vai ficar camuflada, ou seja, eu não vou costurar ela no tecido. Pronto. Depois que eu fechei, eu venho aqui, ó, e retraço ela aqui, tá vendo? E agora que você vai retraçar, se você tiver que descer aqui mais um pouquinho, ó, lembra que eu marquei os 2 centímetros para descida, ó, se você quiser descer, o que você vai fazer aqui, ó? Vai colocar aqui, ó, e vai descer aqui. Então, você vai ter esse efeito já na parte da sua peça. E esse volume, para onde que vai? Vai aqui, ó, para pence busto. Então, minha pence busto vai ficar maior, né? Eu vou colocar um papelzinho aqui, ó. Ó, vou retraçar esse valor novamente. Então, aqui, ó, ficou também o valor da pence busto. Isso aqui tudo foi de pence, a minha pence aumentou. A pence que eu vou costurar nessa peça, ela aumentou de profundidade, não é mesmo? Conta desse valor. O que eu preciso fazer aqui agora? O meu molde até então, frente e costas, você vai colocar os 2 moldes aqui, né? Ó, um com o outro. Continua certinho, continua batendo. A gente vai juntar aqui, ó, cava com cava também tá certinha. O que mais que você vai fazer? Você vai juntar aqui, ó, costas com a parte da frente. Você vai ver se tá certinho aqui, para na hora de você colocar a sua manga, se você tivesse uma manga. Se não tiver, de qualquer forma, você observa se isso aqui tá certinho. Outra coisa, aqui, ó, se tá batendo costas e frente. Só que a parte da minha pence, ela vai ser fechada, né? A gente não vai fazer transferência de pence hoje, olha aqui. Eu vou ter que fechar ela, ó, no meu modelo. Minha pence busto aqui. Quando eu fecho ela, o que que acontece? Ela tem um valor grande, que é o valor do meu busto. Estão vendo? Então, o que que eu preciso fazer aqui? A minha modelagem das costas, ó, fechei. Se eu não acertar essa diferença minha agora, o que que vai acontecer? Vai dar problema. Então, você vai me dizer assim, ah, eu posso colocar essa diferença aqui embaixo? Quando você tem uma diferença muito grande na profundidade do busto, olha bem pra cá pra prestar atenção. Ó, você não pode chegar e colocar essa diferença aqui. O que que tá dando se a gente colocar a nossa linha de cintura? A gente vai abrir aqui pela linha de cintura. Ó, eu vou subir a minha cava tem que estar batendo com essa cava daqui para ficar certinho. A minha linha de quadril tem que estar batendo. E eu vou colocar um papel aqui, ó, no meio da cintura, que é exatamente onde tá precisando. Ó, então você viu agora que tá tudo batendo, você vem prendendo essa parte aqui. Ó, prendemos, ela chegou toda no mesmo tamanho, tá vendo? E agora a gente vai recortar aqui. Então aqui tá o valor, o vestido tá certinho, ó, um com o outro, linha do quadril, linha da cintura batendo e a linha de cava. E continua certinho. Se você não fizer essa diferença, você vai ter diferença. Então, como que eu vou fazer a divisão dessas linhas aqui, gente? Para vocês conseguirem visualizar. Eu vou colocar aqui, ó, essa linha aqui, ela fica 4 centímetros, ó, acima da linha da cintura, a parte branca, tá bom? Então vamos lá, ó, tô riscando aqui, tô fazendo aqui pela parte das costas. Então a parte branca, ó, isso aqui tudo é branco,
Brana, você já posiciona o molde da frente, ó, acerta ele aqui e você já repete essa linha aqui que é pra você saber, ó, que é até onde vai vir. Daqui pra cá, ó, você vai pegar o restante que te sobrou e vai dividir. Você vai dividir ele ao meio, ó. Então, deu aqui, você vem aqui e divide. Então, aqui, ó, é a parte bege, ó, da peça, aqui de uma ponta a outra. E aqui é o preto. O preto vem daqui, ó, até essa linha daqui, tá? A mesma coisa, você aproveita aqui, ó, repete aqui e você já sabe qual que é, ó. Então você fez isso, você viu que a modelagem tá toda certinha batendo e agora a gente vai cortar nos tecidos. E aí você vai escrever, ó, você tem que escrever frente, frente, frente. E aí você vem costas, costas e costas, que é pra você ficar sabendo, porque a gente vai recortar pra você não se perder. Então estão todas aqui as partes e a gente vai cortar agora no tecido. O meu tecido dobrado aqui, muita gente pergunta como colocar. Olha aqui, aqui tá a auréola do tecido, eu dobrei, tá? Pra você ter certeza que você tá cortando no fio, você tem que estar com a mesma medida que estiver dando aqui, ó, ao longo de toda essa parte de retângulo que você separou para você cortar a sua peça. Então daqui já tem, você já sabe que ele tá no fio, porque aqui tá tudo certinho. Se ele aqui tiver torto, se aqui tiver dando 25 centímetros, aqui tiver dando 28, já não vai estar no fio do tecido. Uma coisa é o fio do tecido, outra coisa é o fio do molde. O molde você pode pegar aqui, ó, coloca numa linha que não foi alterada como essa, olha aqui, riscou, você já tem o fio da sua peça. Olha aqui, essa linha da frente também não foi alterada, ó, riscou, você já tem o fio da peça, da modelagem. Você já sabe que é aqui, dessa forma que você tem que posicionar o seu molde todo. Vamos cortar, eu vou deixar 1 centímetro, 1,5 centímetros, você deixa de margem de costura. Esse modelo você vai cortar 2 vezes, porque ele não tem o revel, mas não impede de você vir e fazer o seu revel com viés, o acabamento que você quiser. Então vou cortar mais uma vez pra gente fazer essa parte do forro só da parte de cima, tá bom? Olha aqui, primeira coisa é você pegar aqui a parte das costas, uma com a outra, ó, colocar uma em cima da outra. Nós vamos alinhavar aqui, ó. E da outra cava, porque a gente vai passar uma costura reta aqui e uma costura reta aqui nessa parte aqui. Parte da frente aqui, você vai pegar o seu molde, onde tem aquela pence, vai cortar uma parte da pence, ó. Dobrou aqui pra cima, pelo lado avesso do tecido, você vai marcar o valor que você precisa dobrar, ó, dessa pence. Você vai fazer tanto na parte da frente como na parte do forro, tá bom? Vai pegar a sua pence e já vai alinhavar. E você, para conferir, pode colocar a sua parte das costas na frente, ó, e aí tem que estar dando o mesmo valor, tá vendo? Agora que você já passou um alinhavo com o alfinete aqui, você vai virar pela frente do tecido e vai colocar aqui, ó, frente com frente, tá? Ó, vai juntar aqui o Vzinho, bem aqui, ó, pra gente alfinetar aqui, ó. Ó, você vai passar também um alfinete na parte da cava, igual nós fizemos nas costas, porque é onde a gente já vai costurar para fazer aqui o acabamento. E a gente vai passar na máquina agora todas essas partes. Uma coisa que você já pode fazer antes de passar na máquina é você colocar aqui, ó, o seu molde das costas, tá vendo? Com o molde seu da frente.
Então, você juntou um com o outro aqui, ó. E você já vai ver se aqui tá certinho. Se tiver certinho já onde você marcou, ó, tá ótimo, porque isso quer dizer que a sua costura vai sair certa. Se você não tem muita experiência, você vem aqui, ó, e marca em cima, porque aí você sabe que é exatamente um com o outro aonde você precisa vir com a sua costura. Então, você marcou os dois, ó, de um ponto ou outro, porque quando você desvirar, você sabe que as alças vão ficar perfeitas. Ó, nós vamos estar costurando então agora essa parte aqui das costas, a parte da cava. Ó, então você passou aqui na máquina, costurou. Você sabe que quando você costura, sempre fica essas bordas. Então, o que que você vai fazer? Você vai refilar, vai tirar aquele excesso para ficar ele bem bonitinho assim. E depois nessa parte curva, você faz aqueles piques em toda a parte curva. Esses piques, eles servem para costura reta, não ficar repuxando na parte curva. Então, toda a parte curva, na costura a gente faz, olha aqui, ó. Tá vendo como ele abre se a gente fizer assim? Se você não fizer esses piques, ele fica repuxando depois. Costurando agora a parte das pences aqui. Aqui nessa parte do decote V, você vem exatamente até a pontinha, deixa um meio centímetro, ó, ou 1 centímetro, tá vendo, ó? Que é para você conseguir também, e marca qual é o meio, não tira a agulha, ó, continua, levanta a sapatilha e você vem, ó. Que é para depois você conseguir dar o pique naquela parte que deixamos lá. Olha aqui, ó, e na parte do V, onde eu falei com vocês, tá vendo? Eu vou pegar aqui agora, ó. E você vai fazer um pique no centro pro V e eu faço aqui em volta também, ó. Pra ele não repuxar. E agora eu vou desvirar. Olha aqui, estão vendo? Então, ó, você já desfez, desviramos, né? Ó, assim que vai ficar, ó, a parte do V, tá vendo? Ó, tanto de um lado, ó, como do outro. Eu já passei aqui a parte da pence, ó. Costuramos, né? Parte das costas, ó, também assim que vai ficar com o acabamento. E agora a gente vai juntar todinha para poder a gente ver. E agora o que nós vamos fazer? Coloquei aqui, ó, a minha parte da frente com a minha parte da frente, né? Você vai vir aqui agora, vai colocar a mão, vou colocar a mão aqui por dentro, ó, da parte das costas, tá vendo? Ó, vou pegar a alça da frente, ó, e vou encaixar ela aqui por dentro, ó. Vou segurar, segurei e vou trazer ela aqui pra fora, ó. Ela veio aqui. Juntei uma com a outra, ó. E vou passar um alinhavo agora e a gente vai costurar essa parte daqui. Eu desvirei, aqui tá alinhavado, é assim que vai ficar. O que que eu faço aqui agora nas laterais? Eu pego a costura aqui, ó, da cava da frente com a costura da cava das costas. Junto uma com a outra, ó, e vou abrir aqui, uma com a outra. Vou passar um alinhavo, porque depois a gente vai pra máquina e já vai fechar, fazer o fechamento dessa parte das laterais da blusinha e depois a gente monta as outras peças e aí já tá prontinho. Ó, assim que vai ficar. Então, eu vou desvirar agora, ó, pra vocês verem. Então, o acabamento da parte da cava, tanto aqui por fora, como na parte interna. Vai ficar perfeitinho. Faz dos dois lados, tá bom? E a gente vai pra máquina. Parte da lateral aqui, ó, eu tô costurando ela. Aqui, e agora a gente vai costurar essa parte das alças. Ó, então agora a gente vai desvirar aqui, ó. E olha o resultado, tá vendo? Como que fica perfeitinho, tanto de um lado como do outro. E aí quando a gente tira aquele excesso, ó, ele fica certinho na sombra da peça, viu?
Ó, então aqui já tá toda certinha, minha blusa toda acabada. O que que eu vou fazer aqui agora? A parte minha, ó, aqui já tá a frente da peça, né? Vou pegar frente da peça, vou pegar aqui o meu tecido, que eu já sei que é essa frente, vou colocar assim, ó, e vou pegar os dois forros que eu tenho, deixando a minha margem sempre aqui na lateral de costura, ó, e vou juntar os dois aqui. Ó, juntei aqui a parte da frente, estão vendo, ó? Ele vai ficar nesse formato aqui. E agora eu vou juntar já a minha parte da frente do preto. Tá aqui, né? Ó. Ó, já tá colocado aqui. Agora eu faço as costas. Costas é o mesmo que o da frente, então é só você repetir e fazer da mesma forma, tá bom? Ó, tá todo colocadinho, eu vou vir costurando e depois, e aí eu paro aqui, ó, faço as minhas laterais e depois eu costuro ele todo. Então eu vou juntar depois as laterais já todinha. E aqui eu já vou estar costurando os dois, um com o outro, ou e agora essa parte do branco com essa parte aqui. Aqui, meninas, então, ó, vestido prontinho já. Só falta a gente colocar a parte da renda, tá vendo? Ó, a pence costurada, né? A parte de dentro eu já passei aqui, ó, overlock, estão vendo? E passei overlock nele todinho, ó, tá? Que é a parte de um com o outro. E o vestido tá praticamente pronto. A gente vai pegar aqui a nossa bainha. Vamos fazer uma bainha simples, dobra uma vez, dobra a segunda vez e passa na máquina. É assim que vamos fazer, ó. Essa dobrinha, eu sei que é preto, é mais difícil, mas, gente, é bainha comum. Bainha simples mesmo. Dobrou uma vez, dobrou a segunda e a gente passa na máquina uma costura reta. E depois eu vou pegar agora a rendinha pra gente tá colocando e finalizar esse vestido que ficou maravilhoso. Ó, então agora a gente vai fazer a bainha. Você começa, como eu falo, pelas laterais, faz um retrocesso pequenininho, só 2, 3 pontinhos. Ó, você vai fazendo, a sua bainha fica exatamente dessa forma e fica bem certinho. Aqui, meninas, então eu vou colocar a parte da minha barra que eu tenho aqui. Estão vendo? Eu vou colocar ela inteira. Então eu começo ela em uma lateral, ó. E depois, colocando meio com meio, ó. Ó, você dá a volta nele inteiro. E o principal, na hora de você fazer o acabamento aqui, a diferença aqui vai ser a seguinte. Vai ser nessa parte daqui, tá? Você precisa vir e encaixar um desenho que é para ficar certinho. Então, como esse aqui já tá cortado aqui no canto, ó, o que que eu vou fazer? Eu vou tirar esse daqui, olha aqui. Tá vendo? Ó, e vou encaixar esse meu outro de forma que um fique exatamente da maneira que eu preciso, porque aí você não vai ter... Porque assim você vai emendar, mas não vai ficar com cara de emenda, porque o desenho vai estar inteiro, vai estar certinho. Então ele fica certinho, ele não vai ficar cortado aqui. Todos os desenhos vão ter a continuidade. Esse que é o interessante de você estar fazendo para que fique com o acabamento perfeito aqui. Viram? Vem costurando aqui, ó, tudo certinho para não ter erro. Eu vou costurar à mão, tá? Você faz a mesma coisa nessa parte de cima também. Fica aqui para você fazer a costura é o seguinte: primeiro prende a parte do meio todinha e depois prende a parte de cima do bordado.
Então, meus amores, o vestido ficou pronto. Pois é, e eu tenho muitas coisas e muitos detalhes para falar com vocês. Eu fiz nessa parte de cima com um crepe, tá? Um crepe fininho, bem fininho, e eu utilizei o forro como vocês viram. Os outros dois tecidos que eu utilizei foi retalho que eu tinha, um de um tafetá de verão, o preto, e o outro, que foi o begezinho, foi um cetim com elastano. Então não foram todos os mesmos tecidos. Quando você vai fazer esse vestido, você pode estar utilizando tecidos diversos. Quais seriam os tecidos que você poderia estar utilizando? Tecidos que são mais moles, que são mais finos, porque consegue dar um caimento. Apesar dele ser mais retinho, uma tricoline funcionaria, uma viscose ficaria perfeito, os próprios crepes, tá? E o cetim com elastano também. Mas os tecidos que contêm algodão em lugares quentes é melhor, porque realmente não fica tão quente e ajuda aquela peça e a você mesmo a conseguir respirar e fica mais fresquinho. O principal antes de você estar fazendo uma peça é você fazer a sua peça piloto. A peça piloto é aquela peça que a gente faz em um projeto. Peça piloto existe não só na questão da costura, como peça piloto num ramo de uma arquitetura ou engenharia, como uma maquete que você já deve ter escutado falar, e é feita justamente para como se fizesse uma réplica daquilo que você pretende fazer, ou seja, uma peça pequenininha, de repente com outro material ou um material mais parecido, mais próximo possível, para você primeiro ver como vai ficar, porque a gente sabe que cada corpo tem o seu biotipo, então às vezes uma medida que é utilizada em um não serve para o outro, por isso que é importante você tirar as suas medidas, porque como o meu ensino é fazer uma modelagem sob medida, então você pode fazer no tamanho que você quiser. Você pode fazer esse tamanho num 36, num 34 e pode fazer num 54, num 60. Por quê? Será que dá? Claro que dá. É só você colocar as suas medidas e fazer os ajustes principais. Por exemplo, uma pessoa que tenha muito busto, que vista 58, que vista 60 de repente. É claro que a pence de cava dela não vai ser de 2 centímetros de profundidade como a minha. A profundidade dessa pence de cava vai ser muito maior. Então vocês têm que pensar que os ajustes eles são feitos de acordo com cada corpo. 3 centímetros de pence é o padrão para um corpo padrão. Mas se você tem uma cintura muito fina, se você tem um busto muito grande, se você tem algo que é um pouco exagerado e foge um pouco daquele padrão, é óbvio que aquela pence, aquele traçado que é um padrão, para o seu caso já não vai ser um padrão. Então a gente sabe que toda regra tem exceção e é por isso que a gente está aqui, para ensinar uma modelagem sob medida, porque a gente sabe que também não é tão simples, mas que ao mesmo tempo você consiga visualizar essas questões da modelagem que são os pontos mais importantes. Utilizei 1,5 m de tecido porque eu usei a parte do forro, tá? Então, no geral, 1,5 m. Mas é claro que você vai dividir as suas partes para você saber qual é a quantidade que você tem. Outra, o forro que eu usei aqui foi o mesmo forro da frente. Não tem necessidade, você pode colocar um outro forro também. E, como eu disse, você pode estar fazendo o acabamento até com viés ou com o revel, que também fica perfeito. Tem muita gente que às vezes me pergunta, pessoas que são mais baixinhas, que gostariam de utilizar esse modelinho, né, que é cortado na horizontal e fica meio encucada, se vale a pena usar ou não. Eu quero dizer que para você que é baixinha, que se sente mal utilizando por conta das linhas na horizontal, que a gente sabe que termina achatando um pouco mais, uma forma de você utilizar esse modelinho, que é mais reto, a vantagem é, quando você utiliza esses modelos de Três Marias, então prefira os que não tem muito franzidos, que não tem muito babado, ou seja, modelos assim que são mais retos, porque ele já vai te dar uma valorizada. Em relação às linhas nas horizontais, o que você vai fazer é tentar colocar a parte que é mais escura do tecido na sua parte que é mais cheinha. Por exemplo, se você é uma pessoa que tem muito quadril, então procura manter a parte do tecido escuro naquela linha onde você tem muito quadril. Se você tem muito busto, então joga a parte mais escura daquele tecido para a parte de cima, porque dá uma diminuída, apesar da gente já estar com o decote V, que ajuda bastante, mas ainda assim a questão das cores também fazem diferença, por incrível que pareça. Outra coisa, eu fiz essa modelagem como um vestido reto, né? Ele praticamente não tem pence, só ficou com a pence do busto para ele ajudar a dar mais uma modelada. E a pence de cava que eu fiz, como vocês viram. Mas se você quiser, você pode estar fazendo essa parte das saias como se fosse um vestido Três Marias, que você vai cortar normalmente e você vai franzir. Só que o vestido
busto do Três Marias, quando a gente faz, querendo ou não, por menos que fique franzido, por menor que seja, ele sempre vai ficar um pouquinho mais franzido. Então você vai colocar um pouquinho mais de tecido e ele não dá esse corte mais reto que é desse vestido. Então, para que ele fique mais reto, você faz dentro dessa modelagem que eu fiz, e se você quiser ele como um Três Marias, você corta reto mesmo no tecido, aquele retângulo para você franzir e depois costurar, que também super funciona. Essa foi uma ideia, foi uma inspiração para que a gente conseguisse fazer e conseguisse ter exatamente essa ideia de uma renda. É claro que eu também não vou estar com o mesmo barrado da renda, mas você pode estar utilizando a que você tiver dentro, gerando esse efeito que também fica muito bacana. Ó, então como eu falei para vocês, eu sempre falo, quando você está fazendo um decote em V, se esse V for acima do busto, como tá aqui, ó, você não precisa se preocupar muito, porque se você cortar no fio e cortar certinho, ele não vai abrir, ele vai se encaixar, ó, como vocês estão vendo, perfeitamente, né? Ele não tem problema. Mas se você estiver fazendo um V mais aberto e um V que seja mais profundo, é necessário você fazer aquela pence no V, porque muitas vezes só embeber o tecido não funciona. A parte da pence de cava é justamente, ó, pra gente não ter aquele papo que a gente fala, que quem tem muito busto geralmente termina ficando um papo aqui. Então, ó, você termina ficando com a peça, tá vendo? Com um caimento bem bacana. Como eu falo com vocês, quando você faz pence de cava, tem pessoas que é bacana descer um pouquinho, 1 centímetro aqui, ou aumentar no ombro, para não ficar muito agarrado. No meu caso não precisa, eu até desci, como eu mostrei para vocês no molde, mas para mim eu não gosto, porque ele termina ficando um pouco, ó, mais cavado. Tá vendo? Então, pra mim, não tem necessidade. Eu poderia estar com o meu 1 centímetro aqui, ó, 1,5 a mais, que estaria tranquilo pra mim. A pence do busto, ó, como nós falamos, fiz até aqui, tá vendo, ó? Então, meninas, pra quem quer um modelinho mais retinho, ó, esse é exatamente o estilo. Se você quiser mais franzidinho, você pode fazer com Três Marias, ou você pode também aumentar na modelagem quando você estiver fazendo um pouco mais. Eu aumentei 2 centímetros a mais, né? Então você pode estar colocando 3 ou até mesmo 4 centímetros, que ela ficaria bem mais larguinha. Parte das costas, ó, ela fica exatamente da mesma forma, já não é de uma cor só, da mesma forma que nós temos, viram? Ó. E fica super bacana, porque ele fica super diferente também, e a renda dá uma valorizada. Você pode estar usando uma rasteirinha, pode usar com um tênis, com uma bota no inverno, enfim, você pode colocar um casaco. Então é uma roupa super versátil, que dá para todas as pessoas, todos os biotipos, e consegue atender muito bem. Você que não gosta de roupa sem manga, você pode estar fazendo uma banguinha, que também super funciona, fica bacana nele. Você também poderia estar fazendo ele longo, se você quisesse, de repente essa parte toda de baixo ficaria preto, também super funcionaria, dá até uma alongada. Então assim, tem N variações, N coisas que você pode estar buscando. Você pode misturar uma estampa, claro que de repente com a renda pode ficar um pouco mais pesado, mas é interessante você estar fazendo uma peça que realmente funcione no seu dia a dia. Esse é o principal. Meninas, então o vídeo foi esse, espero que vocês tenham curtido, entendido que é o principal. Qualquer dúvida, já sabe, deixa nos comentários. E saiba que nada na vida é fácil. Pra gente aprender modelagem, realmente é uma maravilha, porque a gente se liberta e a gente pode fazer o que a gente quiser. Mas não é da noite pro dia que a gente aprende. A gente precisa aprender as medidas primeiro, saber quais são as medidas, o que é isso. Por isso que às vezes quando você vê uma modelagem, um traçado sendo feito, você fala, ah, não sei nada, não entendi nada. Não vai entender. Se você não sabe que é a altura de cavo, que é a altura do seu busto, você não vai entender. Então, para isso, você primeiro precisa entender e saber sobre as medidas. Depois que você souber sobre as medidas, aí sim você vai aprender como colocar essas medidas no papel. E se você observar, quem é iniciante que está me acompanhando, vê sempre que o padrão da minha modelagem, os traçados, eles sempre se repetem no início de uma modelagem. Por quê? Justamente porque a forma é a mesma. Agora saibam, as medidas são, como eu sempre falo, cada um tem uma medida diferente, cada um tem o seu biotipo. Às vezes o que funciona para mim não funciona para você. Então, que você fique atenta com isso, para que você consiga estar fazendo as suas peças maravilhosas
pessoas, independente se é para você ficar na sua casa, se faz para você, para sua família, só para os seus filhos, ou se você faz para vender. Você tenha nesse final de semana uma ótima Páscoa. Páscoa significa um renascimento. Que renasça em você sentimentos de fraternidade, amor e carinho. E que Jesus ilumine sempre o seu caminho, a sua vida e a sua família. Um grande beijo e feliz Páscoa!